É isso aí, meu irmão, minha irmã, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são 7 horas da manhã, manhã de sexta-feira, dia 12 de agosto de 2024, iniciando a nossa programação Bom Dia com Cristo aqui na nossa rádio. Agora também transmitindo ao vivo através das nossas redes sociais, Facebook e canal Conectados ao Sagrado. Você que está conosco, meu irmão, minha irmã, nos acompanhando, muito bom dia, Deus abençoe, graça e paz nesta manhã. E nessa manhã eu quero bater um papo sobre a salvação que traz alegria, que está relatado ali em Lucas capítulo 15, que fala da parábola da ovelhas e das dracmas perdidas e também a parábola do filho pródigo. Amém? Mas antes disso, vamos orar porque estamos iniciando o mês. Hoje é apenas dia 2 de agosto. O mês está começando, sexta-feira. Que esse mês seja alegre, abençoado e próspero na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado, Pai. Abençoa-nos com a tua presença e torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. O texto que eu quero dar início nessa manhã é a parábola do filho pródigo, que conta a história do homem que tinha 2 filhos e o filho mais novo resolveu pedir a parte dele e sair pelo mundo. E ele perde tudo. E ele resolve voltar para casa. E quando ele volta para casa, ele não é digno nem de... ele veio pedir um emprego, não queria ser recebido como filho porque ele perdeu tudo, a fortuna, parte da herança que o pai tinha lhe dado. E o pai lhe recebe com uma grande festa. Então, isso é o aspecto da salvação que traz aqui. A salvação que traz alegria. Então, nós devemos pensar sempre nesse sentido. Devemos lembrar pelo menos de 2 detalhes a respeito de, então, de coisas que aconteceram na nossa vida. Como é que você estava antes de conhecer Jesus? Você acha que está melhor? Estava melhor do que agora com Jesus na tua vida? Quantas coisas você perdeu, deixou passar as oportunidades porque você não tinha Jesus no coração? Então, essas parábolas aqui que nos fala, que nos mostra, a parábola das ovelhas perdidas, das dracmas perdidas e do filho pródigo, traz esse aspecto de coisa, a vida que se perdeu e foi achada novamente em Jesus, porque Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida para todos nós. Só eu sei a vida que eu vivia. Só você sabe a vida que você vivia antes de encontrar Jesus. No domingo agora, eu estava na igreja, eu estava contando a história, um grande homem, que ele perdeu o pai aos 15 anos de idade, e tinha uma irmã mais nova, hoje ele é um grande pastor, né? E com 15 anos, depois da morte do pai, ele começou a beber. E a mãe dele preocupada, aos 16 anos, 17 anos, bebendo, 18 anos bebendo. Chegou ao ponto dela mudar do bairro por causa do problema do filho com bebida. E ele aos 19 anos saiu e ele trabalhava e toda sexta-feira ele emendava, sexta, domingo direto, bebendo. E num desses sábados que ele saiu para beber, ele tinha mudado de bairro, não conhecia muito bem o bairro. E ele bebeu e o barzinho onde ele estava fechou e ele saiu com a latinha de bebida na mão ainda. E de repente ele estava meio embriagado e ele escutou uma música. E ele foi até lá, achando que era um barzinho, e ele entrou, todo mundo dançando alegre, ele foi recebido, sentou ali, e de repente ele apagou. E acordou em casa, deitado na cama. A mãe tinha feito café para ele, já era 11 horas do dia, e ele com aquele pensamento, onde é aquele lugar? Onde é aquele lugar? E quando deu tipo 2, 3 horas da tarde, pessoas foram na casa dele. Chamaram ele pelo nome e trouxeram a roupa que ele estava na sexta-feira. Porque ele chegou lá, passou mal, ele não lembrava, né? Mas ele vomitou, sujou a roupa. Então os homens que estavam ali ajudaram ele. Na realidade, esse lugar onde ele entrou era uma igreja que estava em uma vigília.
E ele encontrou as pessoas muito alegres ali, ele passou mal. Então os homens trocaram, botaram a roupa nova dele, pegaram aquela roupa dele, levaram, lavaram e foram levar para ele no sábado à tarde, que foi madrugada de sexta para sábado. No sábado à tarde foram na casa dele. E falaram com ele, ele perguntou que lugar era aquele. E os homens falaram para ele, os rapazes, né? Era uma igreja. E hoje nós vamos ter um culto lá, queríamos te levar lá de volta. E ele foi. E ali ele se converteu, aceitou Jesus, a vida dele mudou. A vida da mãe dele mudou, a vida da irmãzinha que estava crescendo mudou, a vida da família dele toda mudou porque ele encontrou com Jesus. Sabe? Então aqui é a salvação que traz alegria. Trouxe alegria para todos que estavam ali. Então isso é gratificante demais, que conta justamente a história da parábola da ovelha perdida, das dracmas que se perderam e do filho pródigo. Então essa salvação que traz alegria lembra o aspecto da minha vida, da sua vida. E nós podemos ver nestas parábolas que a salvação traz alegria a Deus e a família e a pessoa que foi salva. As três mostram isso. Não devemos nos apegar há muitas coisas que podem nos impedir da salvação. Nós não temos que ter esse cuidado para não nos perdermos no mundo por causa de coisas que trazem aquele prazer momentâneo, temporário, e você perde uma vida inteira. Eu tinha amigos que quando saía pagamento, se perdiam. Muitos hoje estão no caminho com Cristo Jesus, a vida mudou, a família mudou, conquistaram coisas. Eu gosto ali do versículo 6 que diz assim: alegrai-vos comigo porque eu já achei a minha ovelha perdida. É a parábola da ovelha perdida. Alegrai-vos comigo no versículo 9 porque achei a dracma que eu tinha perdido. No versículo 23 e 24 ali da parábola do filho pródigo diz assim, abre aspas: comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E no versículo 32 diz: era preciso que nós nos regozijássemos, que nós nos alegrássemos, porque o filho estava perdido e ele foi achado novamente. Deus se alegra por seu povo andar correto, mas se alegra ainda mais ao ver o pecador voltando atrás e achando o caminho para a salvação. Sabe? No versículo 7 tem um texto aqui bem interessante, 15:7, que diz assim, abre aspas: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou seja, 99 se alegram por uma que voltou. Sabe? E no versículo 8 diz assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a cadeia e varre a casa e busca com diligência até achar. Tem 99 que se alegra por uma ovelha que se perdeu. E ela tinha 10 dracmas, perdeu uma, ficou triste, foi lá e achou. Quando achou a dracma que estava perdida, ela se alegrou, porque achou que estava perdido. Versículo 31 e 32, do filho pródigo, diz assim: e ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo nos alegrar e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Isso é a alegria da salvação. Lógico, muitos chegam em casa e falam para a família: olha, eu sou crente a partir de hoje. Os amigos não querem mais saber de você porque você agora é crente, você não vai mais a barzinho, você não vai mais passar a noite nas bebedeiras fazendo isso ou aquilo. Muitos amigos se perdem pelo caminho. Eu sou um exemplo disso. Até alguns parentes deixam de falar com você porque você mudou de vida, você parou de farrear.
Você não vai mais fazer aquilo que você fazia, você não vai mais torrar o teu dinheiro com coisas que não têm retorno. E eu digo para você que Deus quer que todos se salvem e se alegra quando um se salva. Aí tem aquela pergunta retórica que não quer calar. Você quer alegrar a Deus? Ande nos caminhos dele. Você quer alegrar o seu pai? Faça o que ele manda. Ele tem mais experiência que você. Você quer alegrar Deus? Faça o que ele manda. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele sabe todas as coisas. Mas onde é que eu vou encontrar as ordens de Deus, pastor? Na palavra de Deus. Eu posso fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. E tem aquela pergunta retórica também, né? Você deseja que Deus se alegre ao extremo? Faça festa para Ele. Reconheça que é pecador, perdido. Volte para Deus. Eu gosto quando Paulo fala assim, Paulo diz, eu sou o maior dos pecadores. Ele se humilhava diante da presença de Deus. Certa vez, quando estavam querendo apedrejar uma mulher, Jesus escreveu na areia, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Tem muita gente querendo ser santo, mas Jesus não viu referência de santidade aqui na terra. Por isso ele diz, sede santo como santo é o vosso Pai que está no céu. Jesus não citou Abraão, não citou Jacó, não citou José, não citou. Mas ele citou Deus, referência de santidade. Tem muitas pessoas excluindo as outras, porque se acha santo demais para conviver com elas. E a Bíblia diz que Jesus não veio para os sãos, veio para os doentes. E são os doentes que precisam da medicação do céu. São os doentes espirituais que precisam da medicação espiritual, precisam conhecer Jesus. Imagina se a pessoa chega doente no hospital e não recebem ela, deixam ela do lado de fora. Mas a Bíblia nos ensina que a salvação traz alegria para nós. Traz alegria a Deus. Sabe? Não excluir, não tirar, amar, proteger e recomeçar o processo. A Bíblia nos mostra que a salvação ela é preciosa demais. Sabe? Aquilo que dá alegria a Deus também dá alegria àqueles que o servem de bom coração. Aqueles que querem agradar o Senhor, aqueles que sabem que andar, mas podem fazer a Ele, pois Ele não tem necessidade nenhuma, mas mesmo assim Deus não tem necessidade. Mas Ele ama eu e você. O que poderia alegrar a Deus? Presentes, sacrifício. Deus tem tudo e pode tudo. Parece que Ele só não quer obrigar ninguém a ser seu servo contra a sua vontade. Não é pela força nem pela violência, é pelo Espírito. A Bíblia diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores sobre a face da terra. Por isso, Ele aguarda a conversão das pessoas. Por isso, Ele aguarda pacientemente. Então, coisas vão acontecendo na nossa vida. E o interessante, irmãos, que quando a gente acorda, é motivo de grande alegria. Outro dia eu estava vendo um rabino, né, da comunidade judaica ali de São Paulo, e ele falou que Deus tem fé em nós. De acordo com o Talmud, que é o livro de instrução dos judeus, né, baseado na Torá, Deus tem fé em mim e em você. Quando Ele nos dá um dia, mais um dia de vida, é porque Ele acredita que nós vamos melhorar. Ele acredita que nós vamos ser melhor do que fomos ontem. Ele acredita que a nossa família precisa de nós. A nossa comunidade, nosso bairro, nosso estado, nosso país, o mundo precisa de você. Por isso que Ele dá mais um dia de vida. Talvez achamos que não somos ninguém, mas para Deus, você é filho dele.
E ser filho de Deus neste mundo é saber diferenciar o do bem e do mal. É andar por caminhos retos. É glorificá-lo naquilo que nós fazemos. Então, a alegria que o Senhor nos dá é algo que nós não conseguimos comprar. A alegria que vem do alto, aquela satisfação de acordar de manhã cedo, olhar para o alto e falar igual o salmista. Elevo meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não vem de lugar específico, não vem de um alimento, de uma bebida. A alegria a salvação deve trazer alegria ao povo de Deus. Então a salvação também deve trazer alegria ao povo de Deus. Se não traz, é porque está acontecendo alguma coisa errada. Ou aquele grupo não é verdadeiramente o povo de Deus. Ou está em grave pecado, um pecado conjunto, sendo egoístas, querendo tudo para si mesmo. É só nós olharmos o que aconteceu com Davi. O pai dele já se chamou ele e falou assim: Davi, vai lá e leva alimento para os teus irmãos. E leva isso aqui para o rei Saul. Davi, quando chegou lá, entregou o que tinha que entregar e ele ouviu um barulho de alguém desafiando o povo de Deus, que era Golias. E ele chegou no meio dos irmãos dele e falou: por que esse gigante está desafiando o povo e ninguém faz nada? Os irmãos dele falaram: sai daqui, esse aqui não é teu lugar. Ou seja, aqueles que estavam ali já há mais tempo no exército, excluíram aquele que chegou, sabe? E o que chegou, recém-convertido, Davi, ele falou: não, esse filisteu não pode desafiar o exército do povo de Deus. Foi lá, enfrentou e venceu. E trouxe alegria para todo o povo depois. Mas aqueles ficaram com raiva, porque eles estavam com medo de enfrentar e não gostaram que Davi enfrentou e venceu. E eram os irmãos dele. Então a alegria deve trazer salvação ao povo de Deus. Aqueles que não se alegram em ver o outro salvo, tem muita gente que fica chateado porque eu todo dia às 7 da manhã eu estou aqui. Tem muitos crentes que ficam chateados porque a nossa web rádio funciona 24 horas. Outro dia eu estava conversando aí, o pastor Marcos, o pastor Nilo, eu tenho esse computador aqui que funciona 24 horas. Está ligado aqui desde 2020, irmãos. Pregando, trazendo louvores e palavras a cada 15, 20 minutos. Então a salvação deve trazer alegria ao povo de Deus. Então é algo que vai além do que qualquer outra situação, outra condição, sabe? Jesus, ele dava atenção aos publicanos e pecadores, mas ele causava tristeza aos escribas e fariseus. Todos eram israelitas, sabe? Ele dava atenção aos publicanos e pecadores e causava tristeza aos religiosos, que eram os escribas e fariseus. Aqui Jesus contou 3 parábolas para combater esse problema. Parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e o filho pródigo. Existe o perigo também de agirmos assim, como escriba e fariseu, de desejarmos continuar sendo um pequeno grupo de privilegiados, desejosos de receber toda a atenção do mundo e de não querer dividir nada com ninguém. Tem pessoas que não gostam do teu testemunho. Tem pessoas que não gostam do meu testemunho. Tem pessoas que não querem que Deus esteja em evidência na sua vida. Porque em vez de ele se alegrar contigo, ele se entristece. Não podemos esquecer que aquilo que agrada a Deus também deve alegrar os seus servos. A salvação agrada ao Senhor. Por isso devemos nos alegrar
com cada pessoa que aceita Jesus como Salvador e Senhor. Para não ficarmos de fora da grande festa. Um dia será falado aos nossos ouvidos: vinde vós que sois benditos do meu Pai e possuís por herança um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E a salvação também traz alegria àquele que é salvo. Ela traz alegria. Então a salvação traz alegria acima de tudo para aqueles que é salvo. O perdido que foi achado, ele é o grande beneficiado pelo alto Salvador de Jesus. A história que eu contei daquele jovem, hoje é um grande pastor, tem mais de 30 anos de ministério pastoral, mas a alegria que ele sentiu, ele ficou com o som a noite toda no ouvido, acordou de manhã pensando onde é que eu estava, que era um lugar diferente, todo mundo alegre. E de repente, 2 horas da tarde, as pessoas chegaram na casa dele com a roupa dele lavada, passada, e levaram ele para a festa que também ia ter no sábado. Então a salvação traz alegria àquele que é salvo. As parábolas aqui tratadas não falam que ele se alegra, mas nem precisa falar. Porque o texto em si, aquele que achou a ovelha perdida se alegrou ao extremo. Aquela que achou a dracma perdida se alegrou ao extremo. O pai que recebeu o filho perdido se alegrou ao extremo. A parábola do filho perdido, em suas entrelinhas, de uma mensagem geral, mesmo não dizendo diretamente que ele se alegra, afirma bem claro, porque o pai preparou a grande festa e convidou a todos para se alegrar com o retorno do filho que estava perdido. Então, meu irmão, minha irmã, busque essa alegria. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Sabe? Eu lembro quando eu estava no hospital, passando mal e aquela coisa toda. E todo dia que eu acordava, antes do médico passar, o oncologista, para ver como é que eu estava, eu levantava e dizia: mas eu sou o Filho de Deus. E quando meu médico passava, ele dizia assim: como é que o senhor está, seu Dimas? E eu dizia: melhor do que ontem. Porque eu acordei e Deus me deu mais um dia de vida. Então ele acreditava na minha recuperação. E eu precisava acreditar também, e eu acreditava. Sabe? Imagina uma pessoa, eu tenho 83 quilos. Eu estava com menos de 40 quilos. Mas eu acreditava, porque Deus estava me dando mais um dia de vida. Então eu estou melhor do que ontem. Eu sou filho, eu levantava de manhã cedo, a primeira coisa, eu sou filho de Deus. E eu me alegrava. Ninguém me via triste, chorando no quarto, lágrimas não escorriam, porque eu estava alegre. Porque eu tenho certeza da minha salvação, eu era filho de Deus. Todos nós temos problemas. Mas a Bíblia diz que o choro dura uma noite e a alegria vem ao amanhecer. Eu lembro a vez que o pastor Nilo foi lá me visitar e ele não me conheceu. Imagina uma pessoa de 83 quilos com menos de 40 quilos numa cama. Eu não andava mais, só carregado ou cadeira de rodas. Sabe? Mas a alegria da salvação estava em mim. Chegou um momento que eu tinha que tomar sódio e potássio, depois a minha medula parou de funcionar, eu fui tomar sangue também, sódio, potássio e sangue nas máquinas ali. Mas a alegria da salvação me manteve. A alegria de ser filho de Deus. Sabe? Então a salvação traz alegria. Então que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Derrame bênção sobre a tua vida. E que essa alegria esteja no teu coração. A alegria de ser salvo. Porque um dia será falada a você, a mim também. Vinde vós que sois bendito do meu Pai, e possuís por herança um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Então que Deus te abençoe. Iniciando o mês de agosto, seja este o mês que vai fazer a diferença na tua vida. Seja este o mês que vai trazer as bênçãos que você tanto precisa. Seja este o mês que vai trazer as realizações dos teus projetos.
Por isso, se coloque primeiro nas mãos do Senhor e depois coloque esse mês nas mãos do Senhor, teus projetos, teus sonhos. Porque a Bíblia nos diz assim, tudo é possível ao que crer. E dê glórias a Deus. Amém? Manda um abraço. Pastor Iro, Deus abençoe. Pastorzão, derrama bênção sobre a sua vida, sua família. Pastor Marco Aurélio Lacerda, que Deus abençoe. Pastorzão, derrame bênção sobre a sua vida e parabéns pela conquista. Flávio, meu amigo, meu vizinho, meu irmão aqui em Cristo. Deus abençoe, querido. E derrame bênção sobre a sua vida. Ramilson, lá em Natal. Minha irmã Maria do Carmo, ali de Camaragibe, Pernambuco. Seus alunos ali, de Jardim Primavera, Inabe. Maria da Glória, minha irmã, também. Lá de Recife, minha sobrinha. Kelly e Andressa, Deus abençoe grandemente. Lindoval, Deus abençoe, meu irmão, meu amigo de infância. Lá de Camaragibe, Deus abençoe. Lúcia, Silva, Deus abençoe também. Enfim, todos aqueles que nos acompanham, Pacheco, Deus os abençoe e dê um mês alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. E para você